A gente volta agora a falar com o nosso correspondente em Londres, o Américo Martins, porque o governo do Reino Unido começou a soltar presos antes do fim da pena por causa dos presídios superlotados. Américo, um problema que o Brasil também enfrenta, que os Estados Unidos também enfrenta. A gente prende demais, sem critério, e aí a gente tem esse problema, presídios superlotados. Agora explica pra gente qual é o argumento do governo do Reino Unido para essa medida polêmica. Pois é, Uribe, isso aqui está causando muita polêmica aqui no Reino Unido, como a gente esperaria de qualquer forma. Uma polêmica grande, um debate muito agudo entre aqueles que defendem ações mais duras contra os presos e achando que é uma medida muito leniente, e o governo e os seus apoiadores que reclamam que não existem vagas suficientes nas cadeias aqui no Reino Unido. Qual é a situação? O Reino Unido é o país hoje que mais prende gente na Europa Ocidental. Temos mais de 80 mil presos nas cadeias aqui no Reino Unido. É um número muito menor do que o número no Brasil, por exemplo, nos Estados Unidos ou na China, os 3 países que mais prendem pessoas no mundo. Obviamente, a população do Reino Unido também é muito menor, apenas cerca de 60 milhões de pessoas. Mas temos mais de 80 mil presos, é um recorde. E o governo aqui do Reino Unido quer tentar evitar a superlotação dos presídios. Já estão muito lotados neste momento e eles não querem que isso vire um barril de pólvora. Cadeias ainda mais cheias, com mais problemas internos. Além do que, o governo considera, obviamente, que a cadeia é um lugar para recuperação social do preso, o que nem sempre acontece. Também precisamos ser claros com relação a isso. Aí o governo resolveu fazer o quê? Um novo governo, o governo trabalhista, que assumiu aqui no início de julho. O que eles resolveram fazer? Liberar presos que não de alta periculosidade, então gente que foi condenado por assassinato não está nesta lista, mas aqueles que foram condenados por outros tipos de crime, contra a propriedade, por exemplo, crimes menos violentos, mas não necessariamente menos graves, e que cumpriram 40% da pena, podem ser libertados. Então, até agora, cerca de 2 mil daqueles 80 mil presos já foram libertados. Só que a polêmica piorou ainda, Uribe, porque num dos casos, pelo menos, um dos presos que foi libertado cometeu um crime sexual no mesmo dia da sua libertação. Por isso, aumentou ainda mais o debate aqui, o que forçou o governo a, mais uma vez, ter que defender a sua posição, dizendo que, inclusive, só vai se resolver essa situação daqui a alguns anos, porque vai demorar um certo tempo para se construir mais cadeias aqui no país. É uma situação muito complicada, porque o governo é responsável pelas pessoas que estão presas. Então, se você não dá condições mínimas para elas ficarem presas e tentarem uma ressocialização, ou pelo menos superarem o crime que foi cometido, também fica difícil. Então, o governo acaba ficando entre a cruz e a espada. Obrigado, Américo, pelas informações.